Senhoras e senhores, estamos de volta hoje, continuando com o diário de design de The Sims 2 para entender melhor o que tornou esse jogo tão fascinante e por que ele encanta os nossos corações até hoje. E a entrevista do dia é com a Lucy Bradshaw e com Charles Londo, duas personalidades bastante marcantes ao longo, do desenvolvimento e anúncio de The Sims 2. A Lucy Bradshaw, para quem não conhece, ela foi VP de desenvolvimento de The Sims 2 e o Charles Londo foi o diretor criativo. Já falamos sobre ele aí na parte 2 desse diário, e hoje ele tá junto com a gente na parte 3 pra gente entender melhor sobre os humores dos Sims em The Sims 2. Portanto, vamos lá. O jogo não só vai permitir que você controle a vida dos seus Sims, mas também vai permitir que você acompanhe seu desenvolvimento desde o nascimento até a idade adulta e senescência. Nessa edição dos diários designers de The Sims 2, Lucy Bradshaw, vice-presidente de desenvolvimento de PCs, e Charles Londo, diretor criativo, explicam exatamente como os humores e as emoções afetarão a maneira como os Sims vivem, agem e se sentem nessa sequência. Convenhamos, o humor é tudo. Pense em sua própria vida. Você se lembra de sentir que tudo no mundo era uma aventura emocionante, até mesmo tirando lixo, só porque você finalmente beijou aquela pessoa por quem você tinha uma queda desde sempre? Você já teve de mau humor porque tava com fome? Ou tão cansado que tudo ao seu redor parecia monótono e irritante? Os humores colorem todas as nossas percepções. É a coisa que nos torna únicos como espécie. Trazer essa mesma dimensão pro The Sims 2 é o objetivo da equipe de design. Antes do The Sims 2, o humor era apenas uma barra em uma interface. Era difícil dizer apenas olhando para um Sim que humor ele estava. Um Sim poderia levar tapas ou beijos e ir embora como se nada tivesse acontecido. Essa não é uma ilustração muito precisa do humor. O humor é indicado por coisas como saltitar quando você tá feliz ou choramingar quando você tá triste. Mas por que o humor é tão importante? Qualquer um que jogue The Sims sabe que em seu mundo o humor é tudo. É o que determina se os Sims vão trabalhar, conversar com outros Sims, desenvolver habilidades, interesses ou se apaixonar. Se você é um ser humano ou um Sim, seu humor abrange muito mais do que apenas o quão sedento você está ou o quanto você se divertiu. É o reflexo de sua personalidade, memórias do passado e esperanças e sonhos para o futuro. Estamos trazendo uma representação realista de todos esses fatores para seus Sims em The Sims 2. Até agora, os Sims viveram no momento. Eles não tinham nenhum senso real de contexto porque não tinha nenhuma lembrança do que havia acontecido antes em suas vidas. E dar aos Sims memórias e o impacto que elas têm em seus humores é a chave para o novo jogo. As memórias são, em essência, uma coleção de momentos da vida que moldam a forma como respondemos a novas experiências e como vemos o mundo. E esse também será o caso em The Sims 2. Um Sim que acumulou muitas memórias felizes vai estar de bom humor. Por outro lado, um Sim que está carregando uma bagagem emocional muito grande vai estar de mau humor. Os jogadores têm controle direto sobre os dois cenários e podem trabalhar para mudá-los. À medida que projetamos um jogo, estamos tentando formar uma paisagem de eventos que os jogadores possam explorar para obter informações sobre o que faz os seus Sims funcionarem. Isso dá aos Sims histórias pessoais que realmente importam, nada mais do que sentimentos. Hoje em dia, a equipe de design do The Sims 2 gasta muito tempo inventando memórias que são relevantes para o seu Sim. Por exemplo, no The Sims 2, não apenas um Sim se lembrará se foi traído por um amante, mas outro Sim que testemunhar o evento também se lembrará dele e poderá compartilhá-lo com seus amigos. Após o rompimento, o Sim traído ainda pode estar se recuperando da experiência. Um amigo que ouviu isso através da fofoca por outro pode diminuir a dor com um simples tapinha nas costas. No entanto, o sal também pode ser derramado na ferida do Sim quando ele ou ela viu seu antigo amor com um novo pretendente. É esse tipo de contexto que introduz surpresas, sucessos loucos e fracassos no jogo, juntamente com uma nova estratégia dinâmica. O processo de desenvolvimento pode ser divertido e perturbador durante as sessões de design, particularmente em assuntos como a memória. Bloquear a memória final e listar momentos memoráveis para os Sims em The Sims 2 não é uma tarefa tão simples ou fácil. Há muitos exemplos óbvios, como o primeiro beijo. Depois disso, é incrível a rapidez com que as memórias e as listas de momentos ideais de todos diferem. Durante o processo de desenvolvimento na Maxis, acabamos sentados em uma sala escrevendo listas de memórias em um quadro branco. Aprendemos muito uns sobre os outros durante esse tipo de reunião. Depois que um colega de trabalho menciona algo como a primeira vez trancado em um elevador ou espancado em público, a memória continua viva e permanece surgindo em seu cérebro quando você se depara
depara com ele ou ela mais tarde no corredor. Depois de superarmos o trauma inicial de compartilhar, é tudo sobre simplificar nossos momentos favoritos e adicioná-los ao jogo. As memórias não só afetam o humor dos Sims em The Sims 2, mas ao longo de suas vidas também afetam a personalidade deles. No The Sims 2, cada personalidade é única. Você será capaz de reconhecer um sim tímido por simplesmente batendo os olhos nele. Sua linguagem corporal, as escolhas autônomas e interações únicas se tornam mais pronunciadas nos extremos do humor. Por exemplo, um sim tímido é apto a sonhar acordado ou conversar com plantas de casa para atender às suas necessidades sociais, enquanto que um sim extrovertido é trabalhar a sala, conversar incessantemente. Para ser um pouco mais imaginativo, os Sims ultra ordeiros limpam tudo em uma casa em segundos, enquanto seus humores estão subindo, enquanto que Sims ultramédios esgotam os humores de outros Sims quando eles estão maus. As possibilidades são intrigantes e infinitas. No The Sims 2 queremos descobrir a diversão oculta que está nas bordas das personalidades dos nossos Sims. Estamos continuamente impressionados com a forma como a nossa jornada para bons designs de Sim é muitas vezes através da modelagem de nós mesmos, e em seguida abstraindo as descobertas em algo que os jogadores podem experimentar e desfrutar. Os Sims precisam se sentir vivos, genuínos e verdadeiros, acima de tudo, e se fizermos o nosso trabalho corretamente, os Sims precisam surpreender os jogadores. Quando isso se junta, você sabe imediatamente. Esse sentimento e conhecimento de que acertamos é a nossa referência. Começamos a ver esses pequenos seres se movendo ao redor do seu mundo e um dia nos encontramos acreditando. Quando os humores começam a aparecer em The Sims, os jogadores começam a acreditar. De repente, eles se importam profundamente com seus Sims, porque os Sims também se importam. Nas últimas semanas aqui na Maxis, esses carinhas finalmente começaram a acordar. É muito legal. Fazendo um comentário bem abrangente sobre tudo isso daqui, no vídeo de ontem eu citei que eu tava acompanhando diversos seminários sobre inteligência artificial em relação a The Sims 2 e The Sims 3, com um de seus principais desenvolvedores falando a respeito disso. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é em relação à árvore de desejos dos nossos Sims. Existem centenas de árvores de possibilidades para cada iniciativa que a gente toma. Eu vou dar um exemplo bem resumido do que eu vi, certo? Imagina que em determinado momento o seu Sim, uma criança, deseja ver as estrelas. Então ele vai se deitar à noite sobre o gramado e olhar para o céu e vai ver as estrelas. E de repente, por você ter tomado a iniciativa de apoiar esse desejo do seu Sim, surge um novo desejo. Seu Sim agora quer comprar um telescópio. Então, se você tiver dinheiro para isso, você vai lá e compra um telescópio. E a partir disso, novos desejos e medos começam a se ramificar. Um temor que seu Sim possa ter é que o telescópio em algum momento quebre, porque custou caro e ele não vai ter dinheiro para comprar um novo. Um desejo, por outro lado, é observar as estrelas através do telescópio. E depois isso vai se ramificando de outras maneiras em que, de repente, o seu Sim, que até um tempo lá atrás não tinha aparentemente interesse algum por isso, de repente agora quer descobrir um planeta. Então ele deseja entrar em uma carreira relacionada a astronauta e melhorar a sua habilidade de lógica, jogando xadrez, estudando, para depois lá na frente ele se candidatar à vaga de astronauta e se tornar um grande astronauta, e de repente você tem uma ramificação que te levou para um destino em que você não sabia que o seu Sim lá atrás queria ser um astronauta, mas dia após dia essa árvore, essas ramificações de desejos te trouxeram até o momento em que o seu Sim realiza o grande sonho da vida dele de se tornar um astronauta. Então ver tudo isso sendo exibido dessa maneira pra gente foi muito legal, porque isso também significa que você poderia pular de uma árvore a outra de ramificações de desejos e temores tranquilamente, sem que você fosse necessariamente obrigado a permanecer em uma só. E aí uma dessas pessoas perguntou se haveria uma maneira de o jogador descobrir esse paradoxo e encontrar a forma correta de jogar The Sims. E o desenvolvedor dessa inteligência artificial pro jogo, ele falou o seguinte: não havia maneiras erradas, porque no fim das contas não importa se você descobre exatamente como o sistema funciona, porque no fim, se você segue ou não o que o sistema te sugere, isso não faz a menor diferença, porque é um jogo de sandbox, ou seja, não vai ter um impacto como você ganhar ou deixar de ganhar pontos de experiência com o seu Sim. Simplesmente você terá experiências de vida diferentes com ele, e você vai ter histórias diferentes pra contar. Então, indiferente se você segue ou não um determinado trajeto, as histórias que você conta são mais importantes do que necessariamente as possibilidades que o jogo te propõe. Então, olhando pra esse diário de designer de The Sims 2, eu consigo visualizar que aqui eles tinham uma visão muito clara de como fazer de The Sims 2 um jogo ainda melhor que The Sims 1. Agora, como eu sempre digo, a parte em que eu
sinto muito é que eles não conseguiram reproduzir isso com The Sims 4. Mas, se você assistiu o vídeo de ontem, talvez você tenha ficado um pouquinho por dentro do que aconteceu no projeto Olympus e provavelmente está se repetindo no projeto René, que lá atrás, alguns anos atrás, a gente também explorou sobre como foi esse desenvolvimento conturbado de The Sims 4. Agora, a pergunta que eu quero deixar pra vocês aqui nos comentários é a seguinte: qual é o seu caso, a sua história inusitada em que realizar o desejo do seu sim te levou a uma série de ramificações de história completamente diferente do que você estava prevendo? Porque uma das coisas que o criador dessa inteligência artificial deixou clara, e se eu não estiver enganado o nome dele é Matt Brown, é o seguinte, que a falha fundamental, ela é proposital em The Sims 2. Então, quando acontece um acidente com o fogão pegando fogo, ou quando o seu sim passa por experiências negativas como se fazer xixi nas calças, o jogo, ele impõe essas falhas fundamentais pro jogador, porque são a partir dessas falhas que novas ramificações começam a se desdobrar, entende? Então, o jogo meio que força, na teoria, né, na prática, se você não estiver usando mods que vão mudar esses comportamentos, o jogo deseja fazer você falhar naquilo que você se propõe para que novas ideias sejam fundadas a partir daí. E faz todo sentido, porque a gente tem os cheats que tornam a nossa vida extremamente fácil, só que na realidade os cheats, Monterlode, caching e tudo mais, esses cheats existem para quem usa o jogo para criar série e não para quem usa o jogo para jogar um simulador de vida. Pelo menos foi o que Matt Brown deixou bem claro. Esses cheats existem para atender a demanda de pessoas que usam o jogo para contar histórias, não para pessoas que usam o jogo para jogar. E é por esse motivo que essas funcionalidades não estão integradas à interface de usuários de The Sims, porque não é para ser normal usar os cheats, é simplesmente uma forma de tornar mais fácil a acessibilidade a determinados itens para quem quer contar histórias, fazer vídeos ou fotos dentro do jogo. Agora, outra pergunta que eu quero deixar para vocês é: que tipo de jogador você se considera? Um contador de histórias que usa The Sims apenas como uma plataforma para compartilhar com o mundo as histórias que você quer? Ou um jogador hardcore de simulação que realmente está disposto a enfrentar todos os altos e baixos que The Sims proporciona para você? Deixa aqui nos comentários e, é claro, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar o seu like nesse vídeo para não perder as próximas novidades. Combinado? Vejo vocês no vídeo de amanhã e é isso aí. Dag, tenham todos uma excelente semana.